Bem, gente, dando continuidade no nosso assunto aqui, né? Teoria da Constituição, a gente vai estudar hoje a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É uma aula bem rapidinha, os termos, eu vou tentar dar alguns exemplos para a gente poder não confundir, né? No momento que a gente for exercitar, enfim, quando vocês forem ler, talvez fique um pouco mais claro. Essa teoria toda aqui foi feita com base no ensinamento do José Afonso da Silva. Vocês podem encontrar tanto no livro dele quanto no livro do Marinoni, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? A gente tem três terminologias principais, assim. Isso o Marinoni enfoca um pouco mais que o José Afonso. Sobre a eficácia, o que é a eficácia, a aplicabilidade e a vigência. A vigência seria no que se trata de uma lei em que ela surte efeito porque ela foi publicada, devidamente publicada, uma Constituição foi promulgada e está em plena vigência. E aquela norma não foi revogada, ou seja, a gente está tratando de uma norma que ela está em plena vigência, tá? Então ela tem seus efeitos práticos em pleno vigor. Quando a gente fala de aplicabilidade, a gente está se referindo ao que pode ser executado, ou seja, uma norma que a gente pode executar em uma decisão judicial, a gente pode executar no cotidiano, a gente pode utilizar aquela norma dentro de um contrato, ou seja, aquela norma ela pode ter execuibilidade dentro do mundo prático, tá? Ou seja, tem aplicabilidade prática. Quanto à eficácia, a gente está se referindo a se uma norma ela pode produzir efeito ou não, isso ignorando a aplicabilidade dela. Ou seja, vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco para vocês. Mas quando a gente fala de uma norma, se ela produz efeito de alguma forma, que a gente diz que ela tem eficácia. E essa eficácia ela pode ser imediata ou mediata, como a gente vai ver, tá bom? Então, eficácia é aquilo que pode produzir efeito, que pode ter um bom resultado. E aí, quando a gente fala de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, a gente tem três tipos de eficácia, tá? Uma é plena, outra é contida e a outra é limitada. Importante frisar que todas as normas constitucionais elas possuem eficácia, porém as eficácias elas vão modificando de uma para outra norma conforme o constituinte assim definiu no texto da Carta Magna, tá bom? Então, de início a gente tem o que é mais fácil de identificar: as normas constitucionais de eficácia plena. Quais são essas normas? Elas são normas que, quanto aos seus efeitos, elas não precisam de regulamentação nenhuma. Por quê? Porque o próprio texto constitucional, o próprio texto da norma constitucional, ele já é suficiente. Não é necessário que haja nenhuma regulamentação e, na verdade, a Constituição nem admite que haja regulamentação sobre essas normas. A gente vai ver que, por exemplo, o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A gente precisa regulamentar até onde que vai, de onde vem, de qual prazo que vai ser exercido o princípio da legalidade. Não, a própria Constituição já define aqui tudo que a gente precisa saber sobre a legalidade. A gente não vai deixar de fazer, a gente não vai ser obrigado a fazer alguma coisa se não tiver norma tratando disso. Então, ele basta em si só, né? Então, como a gente viu aqui, o 2 do artigo 5º, a gente não precisa de regulamentação e nem admite regulamentação, porque esse aqui é um princípio maior, tá? Possui todos os elementos, então, para sua aplicação na própria norma.
Então, tudo que a gente precisa saber sobre o princípio da legalidade, ele está aqui, ó. E isso são os seus efeitos. Lembrando, a gente está falando de normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, que não precisa de regulamentação, são as normas constitucionais plenas. Quanto à sua aplicabilidade, ela é imediata. Por que imediata? Porque não precisa de nenhuma regulamentação e nem admite regulamentação para que seja aplicada. O próprio texto constitucional pode ser citado, pode ser suscitado, pode ser utilizado como embasamento em qualquer ramo do meio jurídico, em qualquer fato jurídico que a gente esteja envolvido. Então, a sua aplicabilidade ela é imediata. Então, voltando quanto aos seus efeitos, não precisa de regulamentação, porque dentro da própria norma constitucional já possui todos os seus elementos para sua aplicação. Quanto à sua aplicabilidade, ela é imediata, ou seja, para mim basta que exista o princípio da legalidade previsto no 2.5 da Constituição que eu consigo aplicar imediatamente. Outro exemplo está no artigo 12. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. Eu preciso de alguma norma para definir que os cargos de presidente e vice-presidente vão ser exercidos só por brasileiro nato, ou seja, brasileiro naturalizado não vai poder exercer, estrangeiro também não. Não, a norma basta. Tudo que eu preciso saber está aqui. Eu não preciso de uma lei regulamentando o exercício do cargo do presidente da República por brasileiro nato. Está aqui o que a Constituição quis me dizer. E é isso que é suficiente. E aí a gente passa para as normas constitucionais de eficácia contida ou restringível. Vocês vão ver, dependendo do livro que vocês vão ver, vão ter várias nomenclaturas. E aí eu tentei colocar aqui os que a gente mais utiliza. Então, normas constitucionais de eficácia contida ou restringível. Quanto aos seus efeitos, a Constituição autoriza a regulamentação, muito embora não seja necessário. Já produz efeitos desde a sua edição. Olha onde que está o detalhe aqui. E aí, esse detalhe é importante para não confundir com as normas constitucionais de eficácia limitada. A Constituição autoriza a sua regulamentação. Ela autoriza, ela não necessita, mas ela autoriza. Diz, olha, esse aqui é o direito. Se quiserem tratar desse direito, tudo bem. Podem regulamentar. Então, não é necessário, mas é autorizado. Quanto à sua aplicabilidade, ela é imediata, porque não precisa de regulamentação, embora autorize. E aí, o que acontece se a gente regulamentar? A regulamentação ela vai restringir a aplicação da norma. Como? Vamos aqui, por exemplo, o inciso 69 do artigo 5º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas das atribuições do poder público. O que é isso? É a previsão constitucional do mandado de segurança. Para pleitear mandado de segurança, todos os elementos que eu preciso estão aqui. Porém, a gente teve a edição da Lei 12.16, que regulamentou o mandado de segurança, prevendo várias exceçõezinhas, várias regras, dentre elas restringindo o tempo em que eu posso propor um mandado de segurança. Por exemplo, está lá no 23, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. O que é isso? A minha previsão constitucional está aqui no 69. Eu tenho direito ao mandado de segurança, sempre que um direito líquido e certo for negado por uma autoridade. Ponto. Esse aqui é meu direito, né? Que não for parado por HC e habeas data, né? Então, vamos pela regra geral.
Só que aí veio uma regulamentação dizendo, olha, você tem 120 dias para propor essa ação. Se você não propuser essa ação, você vai pela via ordinária, vai propor uma ação pelo procedimento comum. Então, essa foi uma das restrições, dentre várias, que a lei do MS prevê. Então, quando a gente fala de normas constitucionais de eficácia contida ou restringível, a palavra restringível dá uma ideia até melhor para vocês, para lembrar da diferença do limitada. Quando fala que é restringível, quer dizer que existe um direito, existe uma previsão constitucional prevendo um direito, mas que ele pode ser restringível porque ele vai ser regulamentado, vai afunilar o direito para um caso específico, para regras específicas, para determinadas, tá? Então, só lembrando, a Constituição autoriza a regulamentação, muito embora não seja necessário. E aí já produz efeitos desde a sua edição. Antes da edição da lei do MS, as pessoas já entravam com mandado de segurança. Só que aí, talvez para coibir a entrada de mandado de segurança por tempos indeterminados, disse, olha, vamos lá, vamos pôr algum limite aqui. Aí o legislador pensou, olha, um desses limites vai ser o prazo de 120 dias. A Constituição queria desse jeito? Não sei. A Constituição não fala, ela só me prevê o direito e prevê que pode ser regulamentado. Tá bom? Então, ela tem aplicabilidade imediata, porém, com a regulamentação, a gente vai seguir a regulamentação para além da previsão geral constitucional. Quanto ao livre exercício do trabalho, está lá no 13 do 5º. É livre exercício de... Isso dentro ainda de normas restringíveis, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que é isso? É liberdade do exercício de profissão. Está aqui nossa garantia constitucional. O que acontece? No nosso caso aqui, que é o famigerado concurso, a prova da ordem, né? Entraram com uma ação judicial querendo questionar o mandado, a prova da OAB. Acabou chegando no STF, está aqui o número do processo, do recurso extraordinário. E aí, como é que o STF decidiu? Olha, a Constituição prevê, lá no artigo 5º, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Previsão geral. Tá. E aí vem especificando. O regime de ordem inicialmente previsto no 48.3 da Lei 4.215 e hoje no artigo 84 da 8.906, no que a atuação profissional repercute no campo de interesse de terceiros, mostra-se concetâneo, pertinente, ou seja, vai ao encontro do que a Constituição Federal remete às qualificações previstas em lei. Ponto. O que ele quis dizer? Olha, a própria Constituição já prevê que a lei pode restringir o exercício da profissão conforme determinadas regras que a lei estabeleceu. Ou seja, a gente precisa de uma lei para que esse direito seja restrito de alguma forma. E aí o STF só reconhece, olha, a própria Constituição já previu isso. Então, não tem o que fazer aqui. A lei está em pleno vigor, a lei tem plena aplicabilidade, a lei está conforme os ditames da Constituição, é constitucional, não há o que falar. E aí tem lá, na nossa lei atual, no artigo 8º, para inscrição como advogado é necessário a aprovação e exame de ordem. Ou seja, a lei restringiu o livre exercício da profissão. E aí tem muita gente que reclama, que não sei o que. Gente, vocês não se batam, vocês vão passar de primeira na prova da OAB. Isso é fichinha, não tem nenhum problema disso não. Se não passarem de primeira, passa de segunda, terceira, quarta, uma hora passa e assim, não tem embaraço. Tá bom? Então,
Essas são as normas constitucionais de eficácia contida ou restringível. Normas constitucionais de eficácia limitada. Quanto aos seus efeitos, não possui todos os elementos necessários para sua produção imediata de efeitos, porque ela é necessária a sua regulamentação. Então, diferentemente das normas de eficácia contida, em que é autorizada a regulamentação, aqui é necessária a regulamentação. E a sua aplicabilidade, ela é imediata. Por quê? Ela possui efeitos, sim, os efeitos são limitados, porque a gente precisa de uma regulamentação. Se para produzir efeitos a gente precisa de uma regulamentação, ela não vai ser imediata, ela vai ser imediata, ela precisa de uma mediação por uma lei, por uma norma que vai regulamentar essa previsão. Exemplos: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que é isso? É a visita religiosa em hospitais, presídios, civis ou militares. E aí tem as pastorais carcerárias, a galera que vai realizar cultos e missas nos presídios. E aí a gente tem a previsão constitucional, a norma constitucional, porém ela diz que é assegurada somente nos termos da lei. Então a gente precisa de uma lei que vá definir como que esse direito vai ser exercido. E a lei vai dizer, olha, precisa de uma demanda para isso, né? Um monte de padre e pastor que vai lá na igreja, vai lá no presídio, visitar os presos sem eles querer converter a galera, uma loucura. Não, precisa haver uma demanda, tal, precisa haver uma solicitação e tudo mais. E existem também algumas regras gerais e específicas dependendo do presídio. Como aqui estava acontecendo, por exemplo, não sei se ainda se já deixou de estar, né, o presídio daqui em intervenção, mas estava suspensa as visitas carcerárias. Bem, eu acredito que isso poderia ser inclusive questionado judicialmente, que a gente tem uma lei garantindo, a gente tem uma norma constitucional garantindo e a gente tem leis que garantem e especificam e regulamentam esse direito. E aí a gente precisaria de um argumento muito forte para barrar a aplicação dessas normas. E qual que é a diferença então entre a contida e a limitada? Como a gente falou, não precisa de regulamentação a contida, mas admite e já produz efeitos desde a sua edição. E aí o que acontece com a regulamentação é que ela vai restringir a sua aplicação. Enquanto que na norma limitada, nas normas constitucionais de eficácia limitada, a gente precisa de regulamentação. E essa regulamentação ela vai ampliar a produção dos efeitos. Ou seja, a gente tem uma previsão que ela é enxuta e a lei regulamentando ela vai especificar e ela vai abrir um leque de possibilidades para o exercício daquele direito. Ou seja, vejam que existe um leque contrário aí. Assim. Um é um leque fechando e o outro leque se abrindo. Na contida a gente vai fechar esse leque, vai restringir para um determinado setor, para um determinado prazo de exercício. Enfim, vão ser várias limitações que a lei livremente pode escolher na forma em como regulamentar esses direitos. Já nas normas de eficácia limitada, a gente vai abrir uma possibilidade, porque ali existe uma previsão enxuta. Vejam, a gente diz que tem direito à prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. E aí quando a gente chega aqui e para regulamentar, né, por essas duas leis, a gente já diz, olha, em hospitais vai ser possível em tal forma. Ou seja, aqui a gente vai abrir um leque de possibilidades em que essa norma constitucional, que tem eficácia limitada, vai ser mediada por essa lei e vai poder ser aplicada de diversas formas e pode ser modificada também, enfim.
futuramente. E aí qual que é a diferença? As normas limitadas, elas clamam por regulamentação. E caso não ocorra, é passível de que a gente já estudou isso acho que foi na aula anterior, né, de teoria da Constituição, que foi de direitos fundamentais. A gente falou sobre direitos, até do direito de greve e tudo mais, nas ações diretas de constitucionalidade por omissão e no mandado de injunção. A gente constitui mora o poder, e o outro, a gente aplica o direito no caso concreto. E aí, o que a doutrina fala sobre essa diferença? Sabe que a doutrina vem para complicar a coisa, né? E aí é aqui que, por exemplo, no exercício que vocês vão fazer, pode ser cobrado especificamente algumas dessas situações. Nas normas de eficácia limitada, elas podem ser de duas formas. Uma institutiva e a outra programática. Na institutiva, a norma que tem eficácia limitada, ela vai pedir para que seja regulamentada de determinadas formas, como pela criação de instituições para a produção de seus efeitos. Por exemplo, a gente prevê que o Estado brasileiro, que as pessoas vão ter assistência judiciária gratuita caso não possam pagar por advogados. Como que a gente vai garantir isso? Aí a gente precisa da criação de defensorias públicas. A Constituição menciona as defensorias, claro, mas a gente precisa criar essas instituições. A gente precisa de instituições que garantam a efetivação desse direito à prestação de assistência judiciária gratuita. Então, as normas de eficácia limitada e institutiva, elas clamam por uma criação de instituições. E aqui o exemplo, defensorias públicas. Já na programática, ela clama pela criação de programas de governo e políticas públicas. E aí a gente tem alguns exemplos, como o salário mínimo, e aí a gente precisa não só garantir um salário mínimo na Constituição, e aí a Constituição prevê em cruzeiros, e aí muda, enfim. A gente vai precisar que esse salário mínimo seja garantido, sim, como uma base, mas a gente vai precisar de governo anualmente para que ele atualize conforme a inflação, conforme os critérios que são definidos na economia. Ou seja, a gente precisa de ações políticas para que esses direitos, para que essas normas constitucionais de eficácia limitada, de caráter programático, sejam regulamentados. Então, a regulamentação do salário mínimo vai vir anualmente, com atualização, conforme os critérios econômicos necessários. Outro direito de greve. A gente prevê que vai ter o direito de greve, mas a gente ainda não conseguiu nem fazer com que esse direito de greve fosse garantido, e a gente precisou de uma ação, que a gente já conversou sobre isso. E aí, para finalizar, é o que eu falei anteriormente. Todas as normas constitucionais, elas têm eficácia mínima ou negativa. Ou seja, elas têm eficácia. A gente nunca pode falar, se vocês verem numa alternativa, se alguém perguntar, as normas constitucionais, elas não deixam de ter eficácia. Como a gente viu aqui no comecinho, elas têm 3 tipos de eficácia. Uma é plena, outra contida e outra limitada. E aí, a forma como vai se desenrolar esses efeitos é que são diferentes. Porque vejam, ainda que a gente não tenha normas regulamentadoras de determinadas previsões constitucionais, por exemplo, a gente tem como acionar o STF para garantir que aqueles direitos sejam regulamentados. E aí o STF pode dar um prazo, o STF aplica, no caso concreto, um determinado direito, porque determinado poder ainda não editou aquela norma, enfim. Então, as normas constitucionais, elas sempre têm efeitos, ainda que a eficácia dela seja mínima ou negativa. Então, o legislador ele não pode contrariar as normas constitucionais. A norma constitucional ela é o mínimo. O legislador ele tem que partir do que está previsto na Constituição para frente. Ele não pode
garantir, ele não pode restringir direitos previstos no texto constitucional. Tá bom, gente? Eu defini uma coisa comigo mesmo, que eu não iria mais passar os slides para vocês. Por quê? Porque teve gente copiando e colando slide na prova, teve gente que citou como fonte da, da resposta slide, pasta do Drive, enfim, as pessoas estão viajando. Então, a minha indicação é que vocês leiam os livros novamente, que vocês estudem pela doutrina. Não vou mais passar slide, porque tá acontecendo isso que eu já tinha ideia de que ia acontecer. E realmente eu não quero isso pra vocês. Eu não quero que vocês se enganem estudando por slide, que isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Tá bom, gente? É isso. Daqui a pouco a gente se encontra na vídeo chamada e depois vocês têm atividade para fazer. Bons estudos.